Nunca, talvez, esse país tenha discutido tanto quanto é o fato de ser brasileiro e se o país tem ou não tem jeito. Nunca você se viu discutindo tanto as suas expectativas em relação ao país e, talvez, o que o país espera de você. Para falar um pouco mais desse assunto, Laurentino Gomes está conosco, autor de uma série famosa sobre a história do Brasil, 1808, 1822 e 1889. Eu me lembro das aulas de história, Laurentino. Bem-vindo de novo, Laurentino. Obrigado. Eu vou começar com uma pergunta que é das mais capciosas. Você é otimista ou pessimista em relação ao Brasil? Eu sou e por otimista. Quê, claro? Eu sou otimista, o que não significa ser ingênuo. Achar que o país é fácil de resolver e que os problemas são simples. Não. O Brasil é grande, complexo, diverso, um país com muitas realidades regionais, culturais, com histórias muito diferentes, com graus de desenvolvimento muito diversos. Então, por isso que o Brasil, quando se tornou independente, ele foi chamado de Império do Brasil e não Reino do Brasil. O Reino de Portugal era um país relativamente homogêneo, pequeno, muito parecido do ponto de vista demográfico, regional, geográfico, assim por diante. O Brasil não. O Brasil é, por natureza, um país difícil de construir. Então, por exemplo, você imagina, o Congresso Nacional ou a Presidente da República, ela tem que tomar decisões que valham para Caxias do Sul, para Caruaru, Tabatinga no Amazonas e assim por diante, que são realidades muito diferentes. Se você levar em conta a complexidade do Brasil, você percebe o seguinte, que o Brasil tem muito potencial, mas que as dificuldades são igualmente proporcionais. Então, por isso que eu acho que tem que calibrar as expectativas. Eu acho que o Brasil melhorou muito. Aliás, se você observar o Brasil hoje da perspectiva do noticiário do dia a dia, há razões de sobra para ser pessimista. A corrupção é endêmica, a violência também, há muito desmando no Estado brasileiro, as pessoas estão muito perdidas nas grandes cidades, há problemas de toda a natureza. Mas se você olhar de uma perspectiva histórica, nós caminhamos muito. Se você imaginar que na época da chegada da corte de Dom João ao Rio de Janeiro, 200 anos atrás, 99% dos brasileiros eram analfabetos, o Brasil melhorou muito. Ou se você imaginar que até 50 anos atrás, metade da população ainda era analfabeta, e que esse era um país rural, isolado, de monocultura quase, hoje o Brasil é um país de economia complexa, um país grande, um país urbanizado, um país que se abre ao mundo e é oxigenado pelas ideias que chegam de fora, mas também participa dessa transformação pelas ideias. Um país em que as pessoas podem morar fora, ter novas experiências, ter acesso às redes sociais. Nunca a informação e a cultura foram tão democratizadas no Brasil. Qualquer um tem informação da melhor qualidade a um clique de um mouse, basta ser criterioso. Então, acho que tem razões de sobra para acreditar que nós temos os instrumentos de transformação que nós precisamos. Por que temos essa natural, eu estou falando evidentemente da média, e quando digo média, para evitar outro drama nesse país, que as pessoas começam a fazer tudo por divisão de classe, e acho que isso depõe contra, porque a média dos pobres não pensa diferente da média dos ricos ou da média dos de classe média. Por que a média de nós brasileiros tem problema para entender esses avanços? Porque avanços existiram, não é nenhum sonho lunático dizer que o Brasil avançou e avançou muito. Se avançou muito do Império para cá, avançou muito nos últimos 20 anos. Sim. Talvez não se visse coisas no Brasil há tanto tempo com avanços que se tem hoje. Por que a gente tem problema em reconhecer no que realmente somos bons? Eu acho que tem duas razões. A primeira é que o ser humano, e o brasileiro em particular, é por natureza um ser ansioso. Eu acho que tem algumas ilusões que nos venderam no passado. Ansiedade, é ansiedade, mas por razões históricas. No passado nos venderam o mito de que o Brasil era um gigante adormecido. Isso. Com grande potencial, que em algum momento ia acordar e ia se tornar uma potência mundial de primeiro time. E está demorando para isso acontecer. Não acontece, o Brasil fica para trás, o Brasil perde oportunidades. E aí isso vai criando um grau de ansiedade muito grande, porque se contrapõe com o mito que foi desenvolvido desde a época do Império, do gigante adormecido. Essa é uma questão. A outra é que realmente nós somos uma sociedade com passivos históricos muito grandes.
E nós não conseguimos resolver esses passivos no passado. Então, o Brasil não fez reforma agrária no momento adequado, que era meados do século XIX, quando os Estados Unidos distribuíram terra na fronteira oeste para atrair imigrantes e desafogar as tensões sociais daquele momento. O Brasil não fez isso. O Brasil concentrou a propriedade da terra. O Brasil não alfabetizou as pessoas no momento adequado, que também era o século XIX. O Brasil acabou com a escravidão e abandonou os seus escravos à própria sorte. São várias coisas que o Brasil foi acumulando como passivo social. E uma sociedade nacional, ela é um pacto que se perpetua no tempo. Se uma geração não fez o que tinha que fazer, a outra vai ter que fazer. Essa história de geração perdida não existe. Se uma geração não resolver os seus desafios, a geração seguinte vai pagar. Quer dizer, quem está desistindo do país hoje, com um desânimo exagerado, o filho dele é que vai ter que fazer o que ele não está fazendo. Exatamente. E as pessoas têm consciência disso? Deveriam ter, até porque aí entra essa perspectiva monárquica do poder, né? De que o brasileiro acha que quem vai resolver os problemas é uma entidade intangível, que é o Estado, ou o imperador, o pai de todos. É uma coisa freudiana, né? Um pai que vai cuidar de nós todos e vai resolver, vai prover todas as necessidades que nós temos sem que nós precisemos participar. E é isso uma questão angustiante, porque o Brasil foi uma monarquia durante 67 anos no Império, mas eu diria que o Brasil continuou sendo uma monarquia durante boa parte do período republicano, com os ditadores republicanos, os homens fortes, né, como Getúlio Vargas do Estado Novo, os generais de 64. Era uma república fardada monárquica, eu diria. Aí nós escolhemos uma via nova, que foi a partir da campanha das diretas de 84, em que o povo na rua pediu o direito de votar, portanto de participar, de ele construir o Estado brasileiro. Em 93, o brasileiro celebrou num plebiscito que o Brasil era uma república e não uma monarquia, mas nós não assumimos essa república ainda, nós continuamos tendo uma visão monárquica do poder. Então o brasileiro espera muito do Estado, mas ele não participa da atividade política, o que é uma coisa muito complicada. Então, inclusive os jovens, o ano passado, por exemplo, nós tivemos manifestações de rua, em que os jovens foram para as ruas se manifestar, isso é muito bom, é um sinal de vitalidade da democracia, mas esses mesmos jovens em 2010, muitos deles defendiam o voto nulo. A eleição de 2010 foi a de menor participação dos jovens desde a Constituição de 88. Então tem uma contradição. Você não pode querer mudanças políticas e não participar com o instrumento legítimo que a República, a democracia conferem às pessoas, que é o voto. Democracia e voto nulo são contradições. Não dá certo. Então é preciso mudar essa ideia. Assim, inclusive ensinar aos jovens que muitas gerações de brasileiros morreram, foram exiladas, foram torturadas, presas, para lutar pelo direito do voto. Então nós não podemos jogar fora essa conquista. Pela liberdade de expressão. Pela liberdade de expressão. O que ele escreve no Twitter, seja a besteira que for ou a coisa importante que for, é porque alguém garantiu esse direito a ele. Isso, e o que me preocupa muito também é observar que muitos dos jovens que não viveram o período ditatorial, hoje são seduzidos pela tentação autoritária. No Twitter, por exemplo, tem vários grupos, várias redes sociais de intervenção militar já, fecha o Congresso, põe todo mundo na cadeia, o que é um perigo. É um perigo, nós estamos namorando com o ovo da serpente, porque que é um ovo autoritário. Essa tentação com relação aos militares, eu conheço civis que clamam por isso e não conheço militares que clamam por isso. Os militares jovens não querem nem saber disso, até porque você tem razão. Outro dia eu estava dando incrível. Eu estava dando uma palestra para estudantes em Araçatuba, e aí um estudante me fez uma pergunta curiosa. Ele falou: o exército brasileiro é ditatorial? É por causa do exército brasileiro que nós nunca tivemos uma democracia? Eu falei, não. A sociedade civil brasileira é autoritária. Os golpes militares que nós tivemos, por exemplo, 1889, na Proclamação da República, ou a Revolução de 30, que foi um golpe militar, ou 64, as Forças Armadas foram seduzidas por uma grande parte da população civil que não via nas instituições de então uma via para resolver os problemas. Então começaram a seduzir os quartéis para atalhar caminho. Então você pode ver como um golpe militar por um lado, ou como um golpe civil, em que as Forças Armadas foram instrumentalizadas para fazer mudanças pela força que determinados grupos civis não conseguiam viabilizar pelas urnas, por exemplo. Então
Não é verdade que são as Forças Armadas que são autoritárias no Brasil. A elite brasileira, não só a elite econômica, mas a elite política também, inclusive de esquerda, é autoritária quando isso lhe convém e seduz as Forças Armadas quando isso lhe convém também. Você fez uma menção que o Brasil perdeu a oportunidade de fazer a reforma agrária no século XIX, de fazer uma reforma educacional ou prover educação à maior parte das pessoas também na mesma época. Essa mesma elite hoje, de alguma forma, se sente culpada e talvez por isso o país avance pouco, porque o sucesso não é premiado no Brasil. O sucesso é um problema, fazer sucesso. É um problema ser eficiente no Brasil. Por que você é, sendo que a maioria não é? Essa reclamação é tão comum quanto talvez qualquer discussão sobre o país. Eu me pergunto onde é que está aquela parte do individualismo insuportável que talvez venha lá do século XIX. Porque eu já tinha gente muito bem educada no Brasil no século XIX. Se aqui no país, ou que foi estudar fora porque era filho de Barão do Café, ou era filho da elite ainda do Império, essa gente já era bem educada. Eu não tinha uma população inteiramente de ignorantes. Eu tinha gente educada, uma pequena parcela, mas tinha. Não era um individualismo não achar que eu tinha que prover a mesma coisa, ou seja, em divisão de terras, e dar a ele a chance econômica de crescer também? Esse individualismo brasileiro não é uma chaga nossa que talvez esteja no DNA? Sim, é verdade, é verdade. É importante levar que nossa origem colonial é extrativista, né? É do aventureiro que vem aqui, extrai os recursos naturais e vai embora. Você não tem uma colônia de ocupação como você teve, por exemplo, na parte norte dos Estados Unidos. Ao contrário, aqui o português ele veio, ele era acostumado a fazer o comércio das especiarias no Oriente e essa foi a perspectiva. Quem veio para cá para ficar definitivamente foi o escravo. O Brasil importou 4 milhões de escravos nos 350 primeiros anos. 40% de todos os escravos que vieram para a América tiveram como destino o Brasil. O Brasil foi o maior empório, o maior mercado negreiro das Américas. E o Joaquim Nabuco diz que a escravidão corrompeu, deturpou toda a forma como nós poderíamos ser constituídos. Primeiro, fez com que uma parte dos brasileiros passasse a se julgar superiores aos outros. Os senhores de escravos em relação aos outros que sequer cidadãos eram, não apareciam nem nas estatísticas. Então, uma visão de um ser humano em relação ao outro distorcida. Corrompeu a forma como nós vemos o trabalho. Eu cito no livro 1808, os estrangeiros diziam que na época da chegada da corte, trabalho era sinônimo de escravo no Brasil. O branco não trabalhava. Então, se você saísse para a rua para carregar um livro ou um guarda-chuva, quem carregava era o escravo que ia atrás de você, não você. Porque trabalhar era sinônimo de coisa menor. Então distorceu o valor que nós damos ao trabalho. Quem trabalha é o escravo, quem trabalha é o menor, é o pobre. Outra coisa, desviou os capitais. Então o Brasil, até meados do século XIX, todos os seus capitais estavam mobilizados para o tráfico negreiro. O Joaquim Nabuco fala disso também. Enquanto os outros países conseguiram desmobilizar capitais para industrialização, para ferrovias, inovações e tal, o Brasil manteve um capital preso ao tráfico negreiro, à escravidão. Então, são passivos que nós carregamos. Então, eu acho que... E tem outra coisa, a perspectiva monárquica novamente. O imperador, a monarquia que provém tudo. Na época colonial, organiza o território, ocupa, depois, durante o primeiro e o segundo reinado, ou a chegada da corte, constrói o Estado de cima para baixo, distribui benefícios dos negócios públicos e privados, distribui títulos de nobreza. É o rei que organiza tudo, sem que as pessoas precisem participar. Um Estado forte, centralizado. Então, eu cito no livro 1822 que na época da Constituinte de 1822 e 23, alguns comerciantes faziam moções à Assembleia Constituinte dizendo o seguinte: eu já tenho o alvará do meu albergue de beira de estrada para servir café, por que agora também preciso de um outro alvará para servir comida? Olha o grau de interferência desse Estado na vida pública e privada. Era o começo da burocracia, então? O Joaquim Nabuco fala isso, que o Estado no Brasil ele era tão forte, tão poderoso, que todo mundo queria ser funcionário público. Todas as outras vias estavam fechadas. Mas até muito recentemente... Este ano de 2014, 13 milhões de jovens brasileiros vão se inscrever em concursos para funcionarismo público. Por quê? É um país que não premia inovação, um país que não premia o lucro, o sucesso, aliás, um país que demoniza o sucesso.
Então, num ambiente assim, que nós continuamos com um Estado forte, centralizado, tanto quanto era na época da monarquia, as pessoas querem ser funcionárias públicas. Por que eu vou correr risco na iniciativa privada? É melhor eu ter estabilidade no emprego, uma aposentadoria garantida, do que correr risco. Nesse país, a burocracia vai ser cada vez maior, mais complexa, mas a possibilidade de que surja um Steve Jobs inventando iPhone e iPad é zero. Por quê? Porque o país fecha as portas à inovação, ao risco. É um país avesso ao risco. Você tem falado sobre história, obviamente, até por conta dos livros, mas esse nosso problema com não fazer as pazes com a história, com a nossa história, de não entender onde houve avanços, de não entender onde os problemas começaram para poder resolvê-los, ou seja, a gente sempre culpa a história. Isso acontece porque acontece hoje porque acontecia no passado, porque começou lá. Agora, nós somos hoje um país do século XXI, uma economia do ponto de vista de valor de riqueza que está entre as 10 maiores, um país que teve êxitos enormes, por exemplo, em programas sociais, sobretudo no programa de AIDS, que é referência no mundo, porque enfrentou talvez o grande capital das farmacêuticas do mundo todo. Não bastasse isso, há uma série de outras coisas que eu não precisaria citar aqui. Eu sou um país eficiente, que convive com o endividamento social. Sim, o agronegócio, eficientíssimo. Exatamente. Por que eu não consigo sair? Se eu consigo dar certo aqui e não dou certo ali, é uma questão de ineficiência atual, não é? Não é uma culpa do passado, não é culpa dos portugueses. Inovar foi Pedro Álvares Cabral que nos descobriu, fossem os ingleses. Isso já está fora de moda, não dá para usar essa desculpa, dá? Não. Não, né? Não. Chega disso agora, não, né? Não dá mais para você, porque tem essa tentação de culpar o outro, né? Ou os portugueses, ou o imperialismo americano, ou as elites que são corruptas. Hoje, por exemplo, tem um demônio muito moderno que é a mídia. A mídia, tudo é culpa verdade. Da mídia. Tudo. Outro dia vi um deputado corrupto dizendo, não, a culpa é da imprensa. Então, assim, tudo é culpa da mídia hoje. E que eu acho que é uma coisa de você não assumir o seu papel de cidadania, de fazer uma autoculpa, de dizer, olha, uma confissão, dizendo, eu realmente não participei, eu fiz errado, eu tomei decisões erradas. Isso é muito comum, você pega, por exemplo, às vezes no Japão, na Coreia, você vê um político que foi pego em corrupção, ele faz um meia-culpa em público, na frente da televisão. Você jamais vai ver isso no Brasil. Mas o cidadão faz isso no dia a dia também Então, dele? Não faz. Ele esperar isso do político? Não faz. Porque o político é um cidadão brasileiro que está lá num cargo público. Sim, isso é uma outra ilusão, né? A gente achar que nós vamos ter em Brasília um Estado ou muito mais corrupto ou muito menos corrupto do que a média da sociedade brasileira. Um Estado mais eficiente ou menos eficiente. Eu acho que o que tem em Brasília hoje é um espelho do que nós somos na média. Até porque o brasileiro, ele às vezes vai para a mesa de bar e ele prega o fechamento do Congresso, diz que o político é tudo corrupto, prega a ditadura, mas ele fura fila, anda no acostamento quando o trânsito está parado, deixa o som ligado até de madrugada sem se preocupar com o sono do vizinho. Sem respeito. E ele corrompe o agente público, o guarda de trânsito que o surpreendeu numa curva proibida lá numa estrada no interior. Então, o brasileiro, às vezes, ele cobra padrões de ética, de honestidade, de cidadania do Estado que ele não cultiva nas suas relações privadas. E essa estranheza, eu acho que tem que acabar. Numa democracia, numa república, nós temos que perceber que quem constrói o Estado, quem constitui as instituições, somos nós. Não é mais o imperador, não é mais o ditador de cima para baixo, somos nós. Então, se nós quisermos ter um Estado melhor em Brasília, nós precisamos ser mais honestos, mais cidadãos e mais eficientes na média. Quando você viu aquelas manifestações e todos convivemos com elas, as de maio de 2013, as de junho de 2013, melhor dizendo, históricas, eu me lembro que alguém me perguntou, até por causa do filme que eu tinha dirigido sobre o orgulho de ser brasileiro, o que eu achava daquilo. Eu disse assim, precisa saber se ele vai parar de jogar lixo no chão amanhã, se ele vai parar de jogar, porque... E a rua tem um certo charme, né? Parece que estamos todos no movimento das diretas já, que era uma coisa muito maior do que o que houve em junho de 2013. Essa coisa de, quando estou em grupo, somos todos cidadãos, e quando eu estou no individual, não funciona, né? Isso. E o Brasil é um país de... É interessante você observar quando é que o brasileiro veste a camisa de brasileiro. São só em momentos de catarse. Ou na Copa do Mundo, ou na morte do Ayrton Senna, do Tancredo Neves, em manifestações dos caras pintadas, não sei o que lá e tal.
Mas no dia a dia as pessoas não vestem a camisa do Brasil. No dia a dia elas são extremamente egoístas, elas não participam da atividade política, não estão nem aí. E tem um discurso pessimista. Tem um discurso muito pessimista. Então, isso é muito curioso. E realmente é interessante. Outro dia aconteceu no Rio de Janeiro uma greve de garis. E aí a cidade ficou completamente emporcalhada, né? E aí alguém botou no Twitter a seguinte observação, que eu achei curiosíssima. Ela falou: o Rio de Janeiro está sujo porque os garis estão em greve ou porque a população joga lixo na rua? Interessante, é uma boa pergunta. Quer dizer, é o Estado que não limpa ou sou eu que sujo, eu que não respeito o espaço público? Eu já vi, uma das coisas mais chocantes para você é ver um cara com uma BMW, pega um maço de cigarro e joga no acostamento da estrada ou joga na rua. Ou seja, o carro é um espaço privado, ele cuida, ele limpa, ele manda lavar e tal. Mas ele não tem o menor pudor em jogar um lixo na rua, às vezes. E não é o pobre que faz isso, às vezes é o rico, às vezes é a classe média. Na verdade, eu acho que isso é quase generalizado, né? O pobre, rico, ou classe média. Talvez isso que cobre mais do rico, porque se ele se acha mais bem educado... É mais chocante, né? É mais Supostamente chocante. O rico deveria ser mais Mas por que ele né? joga? Porque ele acha que a senzala vai limpar para ele depois? Assim, não, e principalmente por uma falta de cuidado com o espaço público. O espaço público é de ninguém no não Brasil? É meu, o espaço público é do Estado. Então o Estado vai resolver isso, ele vai lavar, ele tem que limpar, ele tem que varrer, ele tem que resolver o problema. Eu cuido do espaço privado, o meu aqui. É um patrimonialismo mesmo. Isso se reflete não só nesse tipo de comportamento, mas também nas pichações, se reflete numa falta de cuidado com a paisagem urbana brasileira. As cidades brasileiras são horríveis, são muito feias. Ninguém pinta a sua fachada, ninguém cuida do jardim, ninguém faz nada, é uma coisa horrorosa. Então, por quê? Porque é espaço público. Então o espaço público é um espaço que não merece ser cuidado. E eu acho que isso reflete uma falta de identidade nacional mesmo. Quem sou eu, né? Com que país eu me identifico? Então eu acho que assim, esse é um país que promete muito e cumpre pouco, uma história muito fragmentada, uma história que oscila entre ou excessivamente épico ou excessivamente vira-lata. Nós não temos uma coisa mediana, sempre foi o outro, a culpa é do outro, é ou do imperador, ou do Dom João VI, ou do ditador, ou do imperialismo, ou das elites, ou dos políticos. Eu não participo. Então, como é que você em que Brasil você se reconhece, né? Então, acho que o nosso grande desafio hoje, antes de ter um país digno de todos, é solidificar a nossa identidade nacional, é entender realmente quem nós somos. Por exemplo, tem um mito de que o brasileiro é cordato, bonzinho. Se esse mito é verdadeiro, como é que as cidades brasileiras estão tão violentas? Então, quem sabe nós devemos começar a aceitar a ideia de que nós não somos tão cordatos, tão bonzinhos quanto nós imaginávamos que nós éramos. Que nós somos violentos, sim. E começar a lidar com isso. Como é que nós resolvemos isso, né? Eu acho terrível essa ideia do brasileiro bonzinho, do brasileiro cordato, amigão, porque é uma negação do que nós vemos na rua todos os dias. Não é isso que nós vemos nas ruas. Aí a conta não fecha. Aí a conta não fecha, você tem uma esquizofrenia. Laurentino, obrigado. Eu que agradeço. Laurentino Gomes, autor, escritor, jornalista, autor da série famosa de livros de história do Brasil. Aliás, uma última pergunta, você se surpreendeu com o sucesso da sua série de livros sobre história? Ah, totalmente. Eu nunca imaginei. Aliás, no Brasil sempre se disse que um escritor, para ser bem sucedido, tinha que escrever esoterismo, autoajuda ou literatura barata. História do Brasil, nem pensar. Então, e de repente as pessoas estão lendo história. Então o país está melhorando. Está melhorando, isso é um bom sinal. Os livros são 1808, 1822 e 1889. O autor é Laurentino Gomes. Obrigado de novo. Obrigado.